clamando o amor de Deus e a unidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a esta sala. A cada um aqui presente, encarnado, desencarnado, peçamos a Deus a sua mais profunda misericórdia. Misericórdia e indulgência para com todos os nossos erros. Benevolência para determinar a maneira pela qual nós temos que remir e corrigir as nossas falhas. Através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo esparramado nesta sala, através da intuição dos bons espíritos, nossos amigos que nos intuem sempre, o tempo todo, através do amor dos trabalhadores espirituais, dos verdadeiros protagonistas desse trabalho, vamos pedir: Jesus, cuida de cada um de nós. A exemplo do que fez Maria quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria, possamos nos colocar sentados ao pé do Mestre, ouvindo a sua voz doce, recebendo o seu afago, o seu carinho, com Ele dizendo aos nossos ouvidos de que a vida nos traz tantas coisas importantes, tantas coisas urgentes, mas só uma delas é necessária. E naquele momento, ajoelhados aos pés do Cristo, nós temos a certeza de ter escolhido a certa, que é conectar o nosso espírito ao dele e sentir dele, diretamente dele, o amor que nos sustenta, o amor que nos move e o amor que faz com que nós distribuamos a todos aqueles que se fazem necessitados desse amor. Que assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante de hoje, Ricardo Guerin, por favor, amigo. Que é importantíssimo. Sem isso aqui, rapaz, a TV Globo não mostra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Joia? Nós vamos conversar, como vocês já viram, um pouquinho, aproveitar esses minutos, falar um pouquinho da vida de Jesus, falar um pouquinho sobre a lei de amor. Esses dias eu ainda estava vendo uma frase na internet, eu achei muito interessante para compartilhar, né? Se a gente quiser falar da vida de alguém, que a gente fale da vida de Jesus, né? Que é a coisa que vale a pena. Como a gente gosta um pouquinho de fofoca, então se a gente quiser fazer fofoca, que a gente faça fofoca sobre a vida de Jesus, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre lei de amor. Esse é um subtítulo que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, tá? E a gente fica pensando muito assim, porque basicamente em todas as religiões nós vamos falar assim que o amor é importante, não é isso? Todas as religiões, que o amor é importante, que a gente precisa fazer a diferença, que a gente precisa ser ser humano melhor. Mas além de tudo isso, além de toda essa tarefa de sermos pessoas melhores, é importante que a gente tenha em mente que a lei de amor, ela vai fazer com que a gente comece, por exemplo, a entender como funcionam as leis de Deus. Que queira ou não queira, a lei de Deus é uma lei de amor, não é? Concordamos com isso? Concordamos, né? Obrigado. Então acaba sendo essa lei de amor, que é uma lei que vai valer pro universo inteiro. Então, para qualquer lugar que a gente for no universo inteiro, se nós conhecermos a lei de amor, em qualquer lugar que a gente reencarne, seja aqui, seja em qualquer outro mundo habitado, seja em qualquer situação, a lei de amor vai ser sempre uma ferramenta muito útil, porque todo mundo que sabe amar, sabe, de certa forma, conviver melhor com as pessoas. E quando a gente convive melhor com as pessoas, a gente acaba sendo mais feliz também. Concordamos? Concordamos, né? Então tá. Então a gente vai começar a falar da lei de amor,
que além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, ela também vai estar dentro daquele livro que a gente considera, não sei se vocês partilham dessa opinião, mas do livro que a gente considera o mais importante livro dos espíritas e que se chama o Livro dos Espíritos. Concordamos que esse é o livro mais importante para a gente? Ah, Ricardo, não sei, eu tenho outros livros de Chico, né, que parece, de repente são bacanas, tudo, mas nós como espírita acabamos assim considerando como o início de tudo, embora seja uma obra universal e atemporal, mas o início de tudo com o lançamento do Livro dos Espíritos. E isso, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente vê que dentro do Livro dos Espíritos é como se contivessem ali 4 livros, né? Primeiro livro lá dentro do Livro dos Espíritos, as causas primárias. Depois Kardec amplia isso e cria a Gênese. Segundo livro do Livro dos Espíritos, que é o mundo espírita dos espíritos. Depois Kardec cria o Livro dos Médiuns. Depois do terceiro livro, dentro do Livro dos Espíritos, as leis morais, onde sai o Evangelho segundo o Espiritismo. E o último livro do Livro dos Espíritos, que está lá, a quarta parte, como é colocado lá, onde está Esperanças e Consolações, e Kardec gera o livro, ali cria o livro O Céu e o Inferno. Então, dentro do Livro dos Espíritos, nós criamos mais, dividindo ele lá mais 4, formando aquilo que a gente considera o Pentateuco. E quando a gente vai nas leis morais, que é esse terceiro livro, que depois deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar várias leis lá, que são regras que vão funcionar para a gente em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa vida, mesmo daqui a 1000 anos, porque são leis de Deus, e leis de Deus não se modificam. O que se modifica são as leis dos homens. As leis de Deus estão lá. O que muda é o nosso jeito de interpretar, de entender essa lei de Deus. E aí, quando a gente pega ali todas as leis morais dessa parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá lei de sociedade, lei de destruição, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de trabalho, lei do progresso. Tem um monte de lei lá. Na verdade, são 10. E quando a gente vai na última lei que está lá, lei de amor, justiça e caridade, e os espíritos colocam para Kardec o seguinte, que a mais importante de todas as leis é a lei de amor, justiça e caridade, porque ela resume e explica para a gente todas as outras. Tá? Fizemos a nossa introdução aqui, agora vamos começar. Para a gente entrar mesmo no nosso tema, eu tenho até 12h15, é isso mesmo? Passar aqui? Não? Não é, né, Kiko? Não é meio. Pode, tá. Vamos lá. Pode ser, né? Pagando almoço, tá. Então vamos lá. Começando aqui, nós também temos sobre o amor no Sermão do Cenáculo. Talvez a gente não esteja muito acostumado com esse termo Sermão do Cenáculo, mas é aquele sermão conhecido como a Santa Ceia. Aquele último momento lá onde Jesus, sabe quando aquele tutor, aquele mestre amoroso, como ele sabia que ele já estava indo, ele se reúne com aquelas pessoas mais próximas e diz assim: gente, eu não vou estar mais com vocês, mas eu preciso que vocês guardem essas informações. Sabe aquela reunião bem íntima que ele diz assim: olha, eu não vou estar mais aqui, mas guardem isso. E olha o que ele vai falando várias vezes lá no Sermão do Cenáculo. Ele diz assim, nesse momento, para quem quer ver na parte mais ou menos da Bíblia, onde é que está ali, ele olha para Judas e diz assim: pode sair, faz o que você tem que fazer. E ficam uns outros lá, ele vai começando a falar, e vai explicando tudo, e conversa com Pedro, e lava os pés dos discípulos, e aí depois ele coloca assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E é interessante que quando a gente vai olhar isso na Bíblia, vai ver que Jesus repete várias vezes que era importante que os seus discípulos amassem uns aos outros. E a gente fala assim: eu amo, eu consigo fazer isso, mas contanto que o outro me ame, tudo coisa que a gente já ouviu várias vezes aqui dentro do Centro Espírita, várias vezes em outras religiões também, em outros núcleos que a gente frequentou, essa condição do amor. E depois Jesus ainda coloca um versículo que diz mais ou menos assim: como o Pai me amou, eu amei a vós, permanecei no meu amor. Parece uma coisa bem, bem simples. E é de fato, as explicações de Jesus são simples, mas de significados muito profundos. O que Jesus está dizendo aqui? O Pai o amou, Ele amou cada um de nós, mas o que Ele está pedindo para os seus seguidores aqui?
permanecei no meu amor. Ou seja, fica comigo dentro do meu ideal. Parece uma coisa muito simples e que para a gente é muito fácil fazer quando as coisas funcionam. Quando as coisas estão bem, a gente diz assim, eu amo Jesus. Quando as coisas estão bem, fala, nossa, Deus é perfeito em todas as coisas, não é isso? A gente vai nas redes sociais e diz assim, Deus é perfeito em tudo. Eu amo Deus. Jesus é um guia e modelo. Mas e quando as coisas não estão funcionando? Qual é geralmente o comportamento que a gente tem? Nós mesmos assim, a gente que se achou tão fortalecido nos momentos de calmaria, geralmente no momento de adversidade a gente perde tudo aquilo que a gente achou que era conquistado nosso, que era conquista nossa. E aí a gente não permanece nesse amor. E se alguém diz assim, fala assim, não, tem fé em Deus, acredita, Jesus é tudo. A gente fala, mas eu não sei, eu estou com a fé balançada, agora eu não estou muito legal para pensar nisso. Não é isso? Quando a gente mais precisa, a gente, não, eu não estou legal, por exemplo, como que colocou no início, né? Hoje eu não estou legal para vir para o centro. O que Jesus está dizendo para a gente? No momento da dificuldade, quando a gente se sentisse sozinho, quando viessem as tribulações, era preciso permanecer no amor dele. E ainda a gente continua aqui ainda sobre o amor. Paulo na Epístola aos Coríntios, lembra que todo mundo conhece? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tudo. Ele coloca para a gente, ainda nessa epístola, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí a gente fica pensando, nossa, o amor é tudo isso? O amor tudo sofre? Você sofreria por amor por alguém? Ah, Ricardo, o que eu estou aqui na verdade hoje é porque eu estou sofrendo por amor. Estou apaixonado por uma pessoa e estou sofrendo. É um pouquinho mais profundo que isso, quando Paulo coloca. Quando a gente vê tudo sofre, quem tem filho talvez vai entender melhor o que eu estou dizendo. Se o teu filho está doente, muitas vezes você vê que é uma coisa que está causando aquele sofrimento por ele. Quantas vezes nós já pedimos para Deus e falamos assim, tira dele, põe em mim. Se eu pudesse sofrer no lugar dele, pais, mães, não é mais ou menos isso que a gente faz? Eu gostaria que acontecesse? Tira, põe em mim. O professor Clóvis de Barros Filho diz assim, quando a gente vê, por exemplo, o nosso filho na UTI, nós não somos capazes, por exemplo, de pagar em um único cheque uma economia de uma vida inteira para fazer com que ele saia de lá? E faríamos sim, porque o amor tudo sofre, tudo ele acredita e tudo espera também, porque quem tem amor, ele tem essa paciência. Para ilustrar um pouquinho sobre essa questão de amor, queria só para a gente viajar um pouquinho no livro Missionários da Luz, tem um capítulo lá que se chama Doutrinação. E nesse capítulo tem uma mãe que quando ela estava encarnada, ela já estava desencarnada. Quando essa mãe estava encarnada, ela teve um filho e queria muito que o filho seguisse dentro dos padrões sacerdotais. Ela queria que o filho dela fosse padre. Tá? Mas dentro da programação espiritual do filho dela, ele iria conduzir as pessoas dentro de uma certa religiosidade, mas ser padre ainda ele não estava espiritualmente pronto para isso. Mas por insistência da mãe, né, por toda aquela e por amor à mãe também, ele acaba seguindo dentro do sacerdócio. E aí ele faz o que ele que achou que era certo, o que ele deu conta no momento, só que quando aquele padre desencarnou, está lá no livro, quando ele desencarnou, ele entrou num profundo desequilíbrio. Porque ele achava que por ele ser padre, ele teria as portas do céu aberto, né? Esquecendo aquela própria afirmativa de Jesus, que era cada um segundo as suas obras. Então, como ele achou que ele estava vinculado à religião, ele iria, de certa forma, ter tudo aberto, as portas do paraíso. E a realidade espiritual foi diferente. E aquele ex-padre entrou num desequilíbrio muito grande. E a mãe se sentia corresponsável por aquilo. Por meu filho não está bem no mundo espiritual agora. E ela pedia para o mentor do livro, para o Alexandre, né, que está lá no Missionários da Luz, ela dizia assim, Alexandre, eu gostaria muito que dessa vez vocês conduzissem de novo o meu filho para uma reunião mediúnica, para um esclarecimento, para um acolhimento, porque eu acho que o meu filho está melhor. E ela diz assim, nos últimos 9 ou 10 anos, notem isso, nos últimos 9 ou 10 anos eu tenho acompanhado meu filho aqui no mundo espiritual e agora eu estou notando uma pequena modificação no seu íntimo. 9 ou 10 anos para esperar uma modificação do íntimo do filho para que ele possa, de repente, ser amparado pela espiritualidade maior. O amor tudo espera.
e tudo suporta também, né? A gente vai vendo também várias situações em que o amor vai suportando, mesmo as impertinências, mesmo o desequilíbrio das outras pessoas. Não suporta? Suporta, né? E a gente vai indo, né? E a leitura de quem ama é uma leitura diferente daquela pessoa que não ama, que está em desequilíbrio. Quando a gente ama, a gente vê a leitura do comportamento das outras pessoas, às vezes como um comportamento doente. Quando a gente não ama, a gente acha que aquilo é pessoal. Dá para ilustrar mais ou menos assim. Tem uma história que conta de uma situação ocorrida no metrô em Tóquio. Tá? Então, as pessoas estavam lá no metrô, chegaram no metrô, né? Entraram no vagão, não era um horário de pico, assim, então estava mais tranquilo. Entraram naquele vagão, tá? E algumas pessoas ficaram sentadas, e quem conta a história estava observando. E de repente, na outra estação, entra um homem profundamente alcoolizado. E ele começa a tumultuar o ambiente ali do vagão. Ele começa a falar alto, ele começa a meio que palavras de revolta, a xingar, e as outras pessoas ali dentro do vagão começaram a ficar irritadas com o comportamento daquela pessoa. E começaram a ver, meu Deus, não acredito, tanto vagão para eu pegar, eu tive que pegar com esse bêbado. E as pessoas começaram a ficar meio tensas, meio nervosas com essa situação. E aí uma das pessoas foi até lá, foi pedir para ele parar de falar aquilo, de ficar falando alto, tudo. Ele, de uma maneira mais ríspida, empurrou aquela pessoa, e aí o clima foi ficando mais complicado. Entra na outra estação, um outro senhor, mais calmo. Ele rapidamente faz uma leitura da situação, vê o que está acontecendo, o clima ruim, homem alcoolizado, as outras pessoas talvez querendo partir para a violência, tudo, porque a leitura daqueles que estavam no vagão era de que aquilo era pessoal. E aquele homem sentado, aquele homem mais velho sentado que entrou depois, ele faz a leitura daquilo e decide se aproximar do homem alcoolizado. Ele tenta sentar do lado dele. Primeiro comportamento desse homem alcoolizado foi empurrar como ele fez com o outro. Empurrou e ele disse assim, não, calma, só quero conversar. O que aconteceu? Por que você está tão bravo? E ele fala, eu acabei de voltar do enterro da minha esposa. Era um amor da minha vida. E eu bebi porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei como eu vou chegar em casa e encontrar tudo lá. Tudo. E ele diz assim, não, calma, eu sei o que você está passando. Eu também fui viúvo, eu sou viúvo. E eles começam a conversar e ele convence depois aquele homem alcoolizado a descer na próxima estação para que eles conversassem com calma. Entendem mais ou menos como é que é? Quando a gente está em desequilíbrio, a gente faz a leitura de uma agressão como uma coisa profundamente pessoal. E quando a gente não está, o que acontece? A coisa vai mudando também. E a luz acabou, né? E eu deixei meu celular lá, junto com a minha apresentação, mas a gente usa daqui. Ainda bem que está aqui, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Ó, tá falando que eu tenho bateria por mais 5 minutos. Então vamos lá, gente. Voltou? Então vamos lá. Falamos sobre isso. Vamos falar um pouco. Tem que ligar a TV? O amor tudo suporta, tá vendo? A gente pediu para desligar aqui, para que ninguém fique nervoso, porque o amor tudo suporta. Beleza? Vamos lá então? Então vamos lá. Kardec também fala sobre o amor? Também fala sobre o amor, né? E ele fala tem uma frase também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma frase muito interessante, quando ele diz assim pra gente, tá? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E é muito interessante que a gente faça essa ligação dessas duas instruções, desses dois ensinamentos. Porque às vezes, se a gente não tem a determinada instrução, a gente não consegue interpretar muito bem os nossos sentimentos. Não é isso? Quem é da área de saúde sabe do que eu estou dizendo, né? Da saúde mental. Né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente precisa passar e ter um auxílio, né, com terapeutas, com psicólogos, psiquiatras, para que eles nos auxiliem nesse processo a entender aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. E aí, a gente vai vendo que quando a gente não tem essa instrução, muitas vezes a gente confunde as coisas. Confunde o amor com paixão, com apego, com desejo de possuir. É muito fácil, provavelmente a gente ligou a televisão nessa semana e viu alguém que matou uma outra pessoa e dizia assim, eu matei por amor. Já viram isso? Eu matei porque eu a amo, eu não conseguia ficar sem ela.
Isso é amor ou é paixão? Isso é amor ou é desejo de possuir? Isso é amor ou é apego? E a gente vai pensando em tudo isso. Situações que a gente vai fazendo e que a gente precisa dessa instrução. Porque esses dois ensinamentos são muito, muito úteis, mas eles têm que ser juntos. Para que a gente possa também não esquecer que só instruir sem amor também não funciona. Então é preciso fazer as duas coisas. O amor acaba sendo incompreendido por muitas vezes. A própria linguagem de Jesus na cruz demonstra isso, né? E a gente vai vendo, por exemplo, que mães, por exemplo, com filhos na dependência química ou com filhos em presídios, que demonstram aquele amor maternal, que geralmente é a mãe que acompanha o filho nessas situações, os pais também, mas as mães são mais comuns, nem sempre são compreendidas, né? Certa vez, para vocês terem uma ideia, eu lembro, sempre quando a gente fala sobre presídio, Chico Xavier fazia muitas visitas em presídios, né? E muitas não, mas teve algumas passagens dele em presídios, e aí o pessoal perguntava para Chico, que tinha essa mediunidade, né, de vidência, e perguntava: Chico, você que vai para os presídios, como é que é o ambiente espiritual de um presídio? Né? Você vai lá, deve ser carregado, né, Chico? Tem um monte de preso ali e tudo. Tem muito espírito obsessor lá no presídio, Chico? E aí Chico, com aquela calma, diz para ele o seguinte: não tem muito espírito obsessor, muito pelo contrário, tem pouquíssimos espíritos obsessores lá. O que a gente vê muitas vezes lá é espírito, né, de benfeitores, espíritos de mães que estão lá amparando os seus filhos, né? E o pessoal, mas por que não tem espírito de obsessor lá, né? Porque lá eles não precisam estar lá, eles já fizeram o que queriam, que era induzir as pessoas a estarem presas naquela situação. É para a gente pensar, né? Mas a gente está falando bastante de amor, e talvez a gente esteja pensando hoje, domingo de manhã, eu estou aqui, Ricardo, minha semana foi muito difícil, espiritualmente eu estou muito fragilizado, não consigo ter essa esperança, não consigo ter essa vontade de trabalhar para o amor, como a gente vê que o Cristo nos mostra, que a doutrina espírita nos mostra. Eu não tenho vontade de fazer a caridade, eu não tenho vontade de nada. É possível eu utilizar esse amor como remédio, não só para a sociedade, mas utilizar como remédio para mim mesmo? E para isso a gente queria compartilhar com vocês uma história que é, na verdade, é de uma autora americana, tá? O nome dela se chama Nardi Reader. E essa história está dentro de um livro dela, mas é sobre um diário da tia Grace. Tá? Então eu vou compartilhar essa história para que a gente possa, de repente, pensar em como a gente pode fazer com que o amor sirva como um remédio e curar a gente também, além de curar a sociedade. Tá? Então como é que começa essa história? A Nardi é uma escritora, tá? E ela morava nos Estados Unidos, tá? E aí o marido dela foi convidado para um outro local, para um outro estado americano, por conta do trabalho dele. E quando ele foi chamado para esse local, eles precisavam deixar tudo para trás. Então, deixaram a família deles, que estavam lá na outra cidade, tiveram a casa, tudo, e começaram uma vida nova em outro lugar. O marido dela, por conta da profissão, de tudo que ele já fazia, ele se integrou melhor na sociedade, lá no novo local. E a Nardi foi ficando sozinha em casa. E ela não saía muito, ela não tinha amigos, toda a família dela, nós lembrando que isso aí é anos 80, mais ou menos, quando ela conta essa história. Então ela vai ficando muito isolada e vai entrando num mutismo, numa depressão. A vida começou a ficar muito pesada para ela e ela foi se sentindo muito sozinha. Sabe quando a gente vai enfrentando algumas situações adversas, que a gente não tem mais força de ficar falando para as pessoas, a gente vai em si mesmando, entrando dentro da gente mesmo, vai entrando naquele ciclo vicioso, em que a gente vai cada vez mais se fechando e vai murchando como uma flor. E a Nardi estava entrando nessa situação. E aí um dia, mexendo num baú familiar, ela encontra um caderno de couro branco. E ela olha aquele caderno e vê que na verdade não era um caderno, era um diário de uma tia-avó dela que já havia desencarnado, que era essa famosa tia Grace. E quando ela viu aquele diário, ela já se lembrou da tia Grace. E quando ela lembrava da tia Grace, que era uma jovem senhora, uma
uma senhora, uma solteirona, né? Ela não havia se casado, mas onde a tia Grace chegava, nas reuniões de família, em qualquer lugar que a tia Grace chegava, a alegria estava garantida. Tia Grace era aquela pessoa que iluminava tudo. A gente sempre conhece alguém que é mais ou menos assim, né? Que chega em determinado lugar, ilumina o ambiente, tem uma visão positivista das coisas, está sempre de bom humor, sempre prestativa. A tia Grace era assim. Ela fala, puxa vida, lembrou com muito carinho da tia Grace. Mas olhando o diário da tia Grace, ela viu que a vida da tia Grace não era bem assim. E ela vai abrindo o diário da tia Grace, e a tia Grace comenta no diário lá que ela havia, na mocidade, encontrado um homem, e com esse homem eles se apaixonaram, ficaram noivos e decidiram se casar. E eles eram profundamente apaixonados um pelo outro. Mas teve um acidente. E esse noivo da tia Grace desencarnou. E aí a tia Grace, que pensava em casar, isso nós estamos falando no início dos anos 1900, mais ou menos, tá? Então a tia Grace, que pensava em casar, tia Grace, que pensava em construir, né, todo um castelo, como ela mesma diz no diário, vê o castelo onde ela ia morar com o príncipe dela ruir como se fosse um castelo de cartas. E a vida não vai funcionando muito bem para a tia Grace. Ela decide dentro dela que ela jamais conseguiria se casar de novo, tamanho o amor que ela tinha por aquele homem. E as mulheres naquela época não trabalhavam. Nós estamos falando em 1930, mais ou menos. As mulheres não trabalhavam. Então ela sabia que ela ia ficar, aparentemente, sendo sustentada pelos pais. Quando os pais dela desencarnassem, provavelmente ela iria viver com algum familiar. E a vida dela seria isso, porque ela não gostaria de se casar de novo. E as coisas vão... Tia Grace vai entrando num estado de depressão muito grande. E ela vai narrando isso no diário, né? Queria até compartilhar uns trechos com vocês. Ela vai narrando, 3 anos se passaram desde que meu querido Ted morreu em San Juan Hill. E ainda hoje os meus dias são cheios de dor. Será que eu vou ser feliz de novo? Notem que as perguntas da tia Grace são muito pertinentes para a gente também, né? Quando a gente vê que as coisas não estão funcionando, a gente sempre se pergunta, será que eu vou ser feliz de novo? E ela continua. 3 anos já ela estava nessa situação. Minha infelicidade é um copo sem fundo. Eu sei que eu devo ser alegre, viver nesta grande família da qual eu sou dependente, mas a tristeza me assombra. Sabe quando a gente não está bem e a gente fica repetindo para a gente mesmo, eu sei que eu devo ser alegre, eu sei que eu devo ser mais grato à vida. E não é o que as pessoas geralmente dizem para a gente quando a gente não está bem? Vai ser feliz, que isso, olha o sol que está lá fora. Tá tudo dando certo, vai ser feliz. Só que a gente não consegue. Não é tão simples assim. É fácil para a gente receitar uma receita para o outro tomar. Não é isso? Divaldo fala isso. Para o outro tomar, a gente tem as receitas ótimas, as melhores possíveis, mas quando é a nossa vez de tomar, não é tão simples assim. Então, que a gente tenha mais empatia também com quem passa por isso, né? E ela tinha essa consciência. Eu sei que eu devo ser alegre, que eu devo ser grato, mas a tristeza me assombra. Aí depois ela continua. Algo tem que mudar ou eu vou ficar doente. Minha situação não vai mudar por si só. Olha a consciência que ela foi criando. Portanto, terei eu de mudar. Mas como? Como é que eu vou mudar? E dentro desse diário da tia Grace, ela começa a desenvolver para ela alguns roteiros que ela precisava fazer para que ela não ficasse mais doente espiritualmente, para que ela voltasse a ser feliz. E ela desenvolve um roteiro em que ela deveria fazer isso todos os dias, para que ela saísse dessa situação. Então acaba sendo uma receitinha de vida que a tia Grace mostrou para a gente, tá? Então ela diz assim, primeiro passo, fazer alguma coisa por alguém. Anotamos? Primeiro passo, fazer alguma coisa por alguém. Todo dia. Segundo passo, todo dia. Fazer alguma coisa por mim mesma. Fácil? Mais fácil, né? Terceiro passo. Fazer algo que eu não quero fazer, mas que precisa ser feito. Tem isso na nossa vida? Coisa que a gente não quer fazer, mas que precisa ser feito? Ela tinha esse roteiro também. Quarto passo. Fazer um exercício físico. Todo dia. Tia Grace não acredita. Todo dia fazer um exercício físico. Tá? Quinto passo. Fazer um exercício mental.
todo dia. E o sexto passo, fazer uma prece original que inclua sempre contar as minhas graças recebidas. Olha que mecanismo mental interessante que a tia Grace utiliza aqui, ó. Fazer uma prece original que faz com que a gente utilize o nosso cérebro de uma maneira mais, o nosso cérebro, por consequência, o nosso espírito, de uma maneira mais integral. Porque quando a gente não faz uma prece original, às vezes a gente vai meio que se perdendo nos pensamentos. Porque a gente faz uma prece, mas não está 100% focado naquela prece. Já viram, por exemplo, quando a gente vai fazer um Pai Nosso e não está muito focado no Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, o que eu vou fazer de janta? Santificado seja o vosso nome. Meu Deus, eu não acredito que ela fez isso comigo hoje. E a gente vai fazendo a prece, mas está numa zona do nosso cérebro que é uma zona que a gente já sabe fazer. Então, o que a tia Grace desenvolveu aqui, que é muito interessante na prece? Uma prece original, não pode ser aquela prece já programada. Então, eu preciso de atenção para fazer uma prece original. Eu preciso focar de fato. Contando o quê? As minhas graças recebidas. O que ela queria fazer para ela mesma? Eu preciso começar a ver o que eu tenho e não focar naquilo que eu não tenho. Porque se eu foco naquilo que eu não tenho, eu vou sempre ser infeliz e vou estar sempre repetindo que me falta algo. Esses dias a gente conversando sobre isso ainda, estava lembrando de uma coisa tão simples. Vocês já tiveram algum familiar ou alguém já passou aqui por uma dificuldade de respiração e ter que carregar aquele cilindro de oxigênio? Gente, nós estamos falando de uma coisa básica para quem está vivo, respirar. E é uma coisa que a gente hoje está conseguindo fazer. A gente nem contou quantas vezes a gente respirou, por exemplo, hoje, enquanto está aqui. Não contamos quantas vezes a gente respirou. Na maioria das vezes a gente agradece muito a Deus, a gente está respirando sem dor, que também tem isso, e estamos sem um cilindro que a gente precisa ficar levando para um lado e para o outro. Então, simples, a coisa mais básica, e que a gente às vezes esquece de ser grato por isso. E que a gente só vai ser grato por isso quando a gente precisar de outros recursos. Então, o que a tia Grace está colocando aqui para a gente? Vamos aprender a ser grato naquilo que eu tenho e não focar só naquilo que eu não tenho. Mas a tia Grace vai fazendo de uma maneira prática isso. E a gente vai correr aqui até para não esticarmos muito no nosso horário, mas ela vai fazendo um roteiro. E ela fala assim, eu vou pôr isso em prática, e ela vai colocando no diário dela. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa do dia que eu preciso fazer, alguma coisa boa por alguém. E ela descobriu que tinha um vizinho dela que estava doente, uma vizinha propriamente falando que estava doente. E ela vai lá e compra um mocotó e faz um mocotó para aquela pessoa e vai lá levar. E ela fica muito satisfeita depois por ter auxiliado alguém que estava doente, para ajudado naquela recuperação. Depois ela diz assim, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa por mim mesma. E ela vai lá e descobre um chapéu que ela tinha, que ela gostava muito daquele chapéu, mas até por ela gostar muito e usar muito aquele chapéu, ele estava gasto. Então ela vai até uma loja e gasta 35 centavos de dólar e compra um enfeite novo para aquele chapéu. E quando ela arruma aquele chapéu, ela fez algo por ela mesma que ela gostava e ficou muito satisfeita com o resultado, porque era uma coisa que ela se entretinha em fazer e ficava muito feliz. Mas ela também precisava fazer algo que ela não queria fazer, mas que precisava ser feito. E nós estamos falando de uma pessoa que vivia em 1900 e pouquinho. E aí ela decide ir lá nos armários que tinha um monte de lençol, mas aqueles lençóis estavam amarelados. E não tinha máquina de lavar na época. E ela precisava fazer aquilo, embora ela não quisesse, porque eram bastantes lençóis. E aí, quando ela vai até os lençóis, ela lava o lençol, depois ela põe o lençol no sol para clarar, E depois tudo aquilo, depois no final do dia, aqueles lençóis tudo limpo, cheiroso novamente, ela guarda tudo aquilo e ela fica muito satisfeita também por fazer aquilo que estava na cabeça dela que ela precisava fazer. No exercício físico, a tia Grace morava numa zona rural e ela dizia assim, vou fazer o seguinte, toda vez que alguém precisar ir lá na venda na cidade, vou eu, mas eu não vou com a carroça, eu vou andando. Então ela fazia todo dia a sua caminhada, e era uma caminhada bem longa que ela fazia, mas ela precisava também fazer um exercício mental dentro do programa dela. E dentro desse exercício mental, ela decide ler um livro que estava em moda na época. E aí depois que ela leu aquele livro, ela disse assim, eu vou fazer o seguinte, como exercício mental, eu vou ler tudo o que eu puder
todos os dias sobre os mais variados assuntos. Tá? Ela decidiu isso como roteiro para a vida dela. E na prece original, para contar essas graças recebidas que ela tinha falado lá atrás, o que a tia Grace faz? Ela tinha lá uma igreja muito perto da casa dela, mas ela se desconcentrava muito na igreja. Ela não conseguia ir lá rezar e fazer essa prece original, porque ela ficava olhando a roupa das pessoas que entravam, ela ficava olhando o chapéu das pessoas, ela ficava prestando atenção no comportamento do sacerdote. Ela falou, puxa, tá difícil me concentrar aqui na igreja. Então o que ela fez? Ela foi até a propriedade do pai dela, tinha um lago lá com uma pedra, e no final da tarde ela sentava naquela pedra e ali ela conversava com Deus naquele momento. E a Nardi, né, essa sobrinha neta dela, quando viu todo o diário da tia Grace, com toda essa receita de vida, a Nardi falou assim, puxa, só a tia Grace para inventar uma receita de vida. Mas eu sou uma mulher de uma outra geração. Tia Grace é de uma geração passada. Eu sou de uma outra geração, isso não funcionaria comigo. Eu sou uma mulher moderna. E ela deixa de lado. E aí, quando ela deixa de lado tudo aquilo, a vida dela vai continuando na mesma situação. O marido saía para trabalhar, ela se sentia cada vez mais sozinha, e dessa forma ela ia tocando a vida. Mas não estava funcionando com a Nardi. E aí, ela lembrou de um escrito que estava no diário da tia Grace, e que um dia, quando ela estava no auge do sofrimento dela, na depressão dela, ela estava deitada na cama olhando para o teto e lembrou dessa frase que estava no diário da tia Grace. Tinha uma frase que a tia Grace tinha colocado lá que era assim, somente eu mesma posso fugir do sarcófago do egoísmo. Aí ela lembrou, talvez seja isso mesmo. Eu esteja muito egoísta em mim mesma, pensando só na satisfação das minhas coisas e estou esquecendo que eu preciso agir. E eu estou entrando nesse sarcófago, nesse caixão de egoísmo. E a vida não está funcionando. E ela fala, eu vou aplicar as regras da tia Grace então, vamos ver se vai funcionar comigo. E ela começa, vamos lá para as regras, já estamos terminando, tá gente? Prometo. Fazer alguma coisa por alguém, ela descobriu, por exemplo, que na rua da casa dela tinha a senhora Phillips, uma senhora de 85 anos que morava sozinha. E ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a senhora Phillips e vou tomar um chá com ela, para que eu faça alguma coisa por alguém. Embora ela tenha chegado na casa da senhora Phillips lá, que era uma senhora de 85 anos, ela chega lá, ela vê que a senhora Phillips, embora fosse sozinha, não era solitária, que era uma pessoa muito bem articulada, uma senhorinha muito bem articulada. E a senhora Phillips, no chá da tarde com ela, disse assim para ela, minha filha, eu vou te dar um conselho que eu aprendi nesses 85 anos de vida. Aquelas coisas que a gente precisa fazer, aquelas coisas desagradáveis no nosso dia a dia, são as coisas que a gente deve fazer primeiro. Até porque a gente tem que tirar essas coisas da frente e ser feliz. Porque senão a gente sempre fica, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então faz aquilo que você não quer fazer primeiro. E aí deu aquele estalo na cabeça dela, puxa, isso é a terceira regra da tia Grace, fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que precisa ser feito. Então ela passa a tarde lá com a senhora Phillips e vê que ela recebeu muito mais do que ela deu. E a senhora Phillips deu para ela um monte de ervas medicinais e falou, filha, toma um banho de imersão, toma um banho na banheira, põe essas ervas medicinais, você vai ficar muito bem. E aí ela lembrou da segunda coisa, que era fazer algo por ela mesma. Então ela conversa com a senhora Phillips, ela vai para a casa dela, né, organiza algumas coisinhas que ela precisava fazer e vai lá e toma um delicioso banho de banheira com as ervas medicinais da senhora Phillips. E aí o que ela decide fazer? Puxa, essas ervas são interessantes, eu vou começar a plantar no meu quintal essas ervas. E quando ela planta no quintal, começa a sobrar, e ela começa a fazer uns kits e começa a distribuir para as pessoas da vizinhança. E ela vê uma regra muito interessante entre dar e receber, e ela começa a ampliar as amizades, porque ela não estava mais em si mesma, ela decidiu compartilhar um pouco mais com as pessoas. E ela começa a abrir o leque de amizades. Para fazer um exercício físico, antes ela precisava resolver algo que ela não precisava fazer, mas que precisava ser feito. Ela não queria fazer, mas que precisava ser feito. E ela fala, puxa, desde que nós viemos para essa casa nova, nós nunca arrumamos o escritório. Então vou arrumar o escritório aqui de casa. E depois de um longo trabalho, ela ficou muito satisfeita, porque é preciso colocar também na nossa vida disciplina, fazer aquilo, vencer as adversidades e tocar a vida mesmo. Como exercício físico, ela fala assim, olha,
tentou o cricket, tentou algumas outras coisas que tinham na cidade dela, mas ela falou, vou fazer como a tia Grace, vou caminhar. Só que ela não queria caminhar sozinha. Então ela disse para o marido, vamos caminhar comigo de manhã? E o marido fala, tá bom. Então eles começam a caminhar toda manhã. E quando eles começam a caminhar de manhã, eles começam a voltar a uma coisa que eles não estavam fazendo como casal, que era conversar. Então as coisas começaram a funcionar também no casamento, porque casamento sem conversa não funciona. É nítido ver, por exemplo, quando o casamento vai decaindo, porque os cônjuges perdem o gosto pela conversa. E aí ela volta a conversar com o marido. Isso foi tão positivo, o marido dela gostou tanto que disse assim, eu vou fazer o seguinte, vou caminhar com você à tarde também, que era o horário geralmente que ele saía do trabalho e ia beber com os amigos. Então ele começa a caminhar com ela também, à tarde. Como exercício mental, ela ingressa num curso de poesia e o professor dizia assim, olha, tentem declamar poesias dentro da cabeça de vocês, de autores famosos. Então, às vezes ela estava numa fila, ela estava declamando poesia mental, isso exercitava bastante a mente dela, fazia com que ela saísse daquela mesmice e tivesse um estímulo mental diferente. E na prece original, o que a tia Grace tinha que a Nardi não tinha? A tia Grace tinha o lago, tinha a pedra, ela não tinha aquilo, mas por outro lado ela tinha uma igrejinha perto da casa dela, muito simplesinha, que quase não ia ninguém, e ali ela escolhe ir para a igreja. E fica lá e faz toda a prece mental. E ela dizia que depois a vida dela tinha modificado muito profundamente depois que ela decidiu aplicar essas regras. Porque ela lembrava de uma outra frase da tia Grace, que ela dizia assim, que eu possa florescer aonde eu esteja plantada. Ou seja, às vezes a gente está em determinado local, não está num local muito agradável que a gente gostaria, porque a gente sempre sonha talvez estar em lugares melhores e diferentes, mas ainda assim é possível florescer e fazer a diferença nesse lugar. Tá? Por que a gente pegou essa história e colocou tudo isso integrado com a lei de amor? Porque se a gente for ver direitinho aqui, é tudo sobre amor aqui. Amor ao próximo, amor por si mesmo, amor pela disciplina, porque é preciso ser assim também, amor pelo nosso corpo físico que foi emprestado por Deus e que é preciso cuidar dele, amor do nosso espírito imortal, porque toda aquisição mental é uma aquisição também do nosso espírito, e amor a Deus. No fim aqui, é tudo sobre o amor. Obrigado, tá, gente? Finalizamos então com a nossa prece? Então vamos lá. Senhor Jesus, ampara cada um de nós, para que a gente possa fazer a sua vontade fora dessa casa. Auxilia-nos, Jesus, para que a gente possa ser pessoas melhores. Auxilia-nos, Jesus, para que a gente possa amar quando as outras pessoas mais precisam do amor. Abençoa a nossa semana, Jesus, para que a gente possa ver em cada situação um aprendizado necessário, para que a gente possa ver em cada situação o momento certo de espalhar a sua palavra e o seu amor no mundo, para que o mundo fique melhor, para que a gente fique melhor. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado.